Irmãos, a paz do Senhor, sou eu aqui mais uma vez, o irmão Isaac, com mais uma revista das escolas bíblicas dominicais. Como vocês podem ver aí, está mais uma revista, Lições Bíblicas, primeiro trimestre do ano de 2013. O tema do trimestre foi Elias e Eliseu, um ministério de poder para toda a igreja. Convido você para se inscrever aqui neste humilde canal. Você pode estar aí se inscrevendo gratuitamente. A plataforma já disponibiliza o link da inscrição aí, basta clicar nele e você já vai estar inscrito neste canal. Preciso da sua ajuda para esse canal crescer. E quando existe a cooperação de cada um, quando cada um se coloca aí a se inscrever, a compartilhar, a comentar e também se inscrever, compartilhar, comentar e também ativar o sino das notificações. Tudo isso vai fazer com que o YouTube, a plataforma, esteja recomendando aqui este canal. E aqui, para quem já conhece, e quem ainda não conhece pode conhecer aí os vídeos, é apenas leitura das lições. Essas lições onde guardam, onde nós podemos encontrar estudos maravilhosos, reflexões maravilhosas, análises, comparações, tudo com a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, as Escrituras da Verdade. Então, eu vou estar apresentando a lição. O comentário é do pastor José Gonçalves, primeiro trimestre do ano de 2013. A lição número 1 fala sobre a apostasia no reino de Israel. Lição 2, Elias o Tisbita. Lição 3, a longa seca sobre Israel. Lição 4, Elias e os profetas de Baal. 5, um homem de Deus em depressão. É essa lição que eu vou estar lendo aqui neste vídeo. Assim como quem já conhece, em cada vídeo eu faço a leitura de uma das lições, apenas o comentário, o conteúdo básico de cada lição. A lição 6, a viúva de Sarepta. A lição 7, a vinha de Nabote. A lição 8, o legado de Elias. 9, Elias no Monte da Transfiguração. Lição 10, há um milagre em sua casa. A lição 11, os milagres de Eliseu. Lição 12, Eliseu e a escola dos profetas. E a lição 13, a última lição, a morte de Eliseu. Confirmando que, caso alguém queira, assim como eu acabei de ler o título de cada lição, caso alguém quiser, solicita nos comentários e eu vou estar verificando e lendo a lição que você ficar curioso, para saber. Eu já estarei prontamente, com muita consideração, com muita satisfação, lendo para você, registrando aí e ainda comentando, quem é a pessoa que solicitar, com certeza. Então vamos à lição de número 5, um homem de Deus em depressão. Eu escolho esses títulos assim, que desperta curiosidade. E é um dos títulos assim que a lição que eu acesso já me chama a atenção. Eu creio que muitos também vão ficar curiosos para estar lendo conteúdo e sabendo aí comentário do pastor. Eu já esqueci o nome, é José Gonçalves, o pastor. Então vamos, irmãos, lição 5, 3 de fevereiro. 3 de fevereiro de 2013. Um homem de Deus em depressão. Texto áureo. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos,
Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e o versículo 9. Eu admiro muito também, irmãos, a estrutura, né, a ilustração de cada lição, as diferenças, né, lembrando das lições antigas também, que temos as lições antigas. Os irmãos podem acessar e comparar. E eu estou para fazer um vídeo, né, fazendo a exposição de todas as lições, né, que eu adquiri pesquisando na internet. Então eu estou para fazer um vídeo com o objetivo, né, de todos conhecerem e ficarem aí na expectativa, né, para quando forem lançadas as leituras das lições, vocês já estarem conhecendo o conteúdo. Então já lemos o textuário, a verdade prática. Ele diz: os conflitos de Elias o levaram a enfrentar períodos de depressão e tristeza, mas o Senhor ajudou-o a superar. Já tem os hinos sugeridos aqui. Releitura diária. Segunda, Elias, um homem espiritual. Terça, Elias, um homem sentimental. Quarta, Elias, um homem em fuga. Quinta, Elias, um homem em isolamento. Sexta, Elias, um homem em autocomiseração. E sábado, Elias, um homem sob os cuidados divinos. A leitura bíblica em classe. 1 Reis, capítulo 19, versículos 2 ao 8. Onde lemos: então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e, para escapar com vida, se foi, e veio a Bérseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto o caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que, então, um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou, segunda vez, e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e, com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Interação. No ambiente eclesiástico, é comum pensar que o crente é imune às doenças da alma. É como se o seguidor de Jesus vivesse dentro de uma redoma de vidro isolado e protegido de qualquer desconforto psicossocial. Ledo engano. As Escrituras falam claramente das fragilidades humanas e descreve-as na vida dos maiores gigantes espirituais. A história da Igreja mostra-nos baluartes dos movimentos de despertamentos e avivamentos espirituais nos séculos XVIII e XIX, que sofriam profundas crises na alma, mas o Senhor não deixou de usá-los por isso. Era o caso de David Brainerd, missionário norte-americano, John Bunyan, profícuo escritor cristão e pregador britânico, William Cowper, poeta e compositor britânico. Tem aí os conteúdo complementar para os professores. Eu passo um pouco lentamente para que quem quiser, né,
lê o conteúdo complementar, dá uma pausa e vai lendo. Continuando aqui no comentário, a introdução. Muitas vezes ficamos tão fascinados com o registro bíblico sobre homens e mulheres de Deus que acabamos esquecendo que todos eram humanos. Passamos a enxergá-los como heróis e, como tal, acreditamos que eles não tinham falhas. Todavia, a Escritura mostra os homens de Deus como de fato são: homens fiéis, vigorosos, destemidos, corajosos e ousados, mas ainda assim humanos. Como Elias, também foi assim com Elias. Ele foi um profeta que deixou o seu legado na história bíblica como um gigante espiritual, um servo de Deus de profunda convicção espiritual e consciente de sua missão profética. Por causa disso, enfrentou soberanos, falsos profetas e o coração de um povo dividido. Isso deixou uma sobrecarga sobre ele, e foi isso que fez aflorar na vida do profeta de Tisbe todo o seu lado humano, frágil e carente da ajuda divina. Tópico de número 1. Elias, um homem como os outros. Subtópico 1. Um homem espiritual. Elias era um homem espiritual e vários fatos narrados nas Escrituras atestam essa verdade. Primeiramente, vemos Elias como um profeta profundamente envolvido com a palavra de Deus. É que, conforme a tua palavra, fiz todas estas coisas. 1 Reis 18:36. Em segundo lugar, o profeta de Tisbe possuía uma profunda vida devocional. Ele era um homem de oração. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos e disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. Elias conhecia os infinitos recursos da oração. Aqui tem a palavra-chave, que é depressão. Depressão é distúrbio mental caracterizado por desânimo, sensação de cansaço, ansiedade em grau maior ou menor. Continuando o subtópico de número 2, um homem sentimental. Mas Elias não era apenas um homem espiritual, ele também era sentimental. O apóstolo Tiago afirma que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós e, orando, pediu que não chovesse e, por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. Tiago diz 2 coisas importantíssimas sobre Elias que nós parecemos esquecer. Primeiramente, Elias era homem. Elias foi um gigante espiritual, mas era homem. Não era um anjo. Em segundo lugar, Elias possuía as mesmas paixões. Elias não era apenas espiritual, era também sentimental. Alegrava-se, mas também entristecia-se. Talvez o que distingue Elias dos demais mortais é que ele não maquiava seus sentimentos. Ele os punha para fora. Segundo tópico, irmãos, tópico de número 2, as causas dos conflitos de Elias. Subtópico 1, decepção. O capítulo 18 do primeiro livro dos Reis narra a fantástica vitória que o profeta Elias obtivera sobre os profetas de Baal. O Senhor havia respondido à oração do seu servo, enviando fogo do céu em resposta à sua oração. O que Elias esperava em resposta a esse avivamento era um total quebrantamento do povo, incluindo a casa real. Todavia, o avivamento não alcançou as proporções desejadas. A casa de Acabe ficou insensível. Jezabel mandou dizer a Elias, em tom de ameaça:
assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. Parece que a vitória havia se convertido em derrota. Sem dúvida, Elias havia ficado decepcionado, não com o seu Deus, mas com o príncipe de seu povo. Subtópico número 2: medo diante da ameaça de morte sentenciada pela rainha Jezabel. A reação de Elias foi imediata. O que, vendo ele, se levantou e, para escapar com vida, se foi, e veio a Bérseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Elias teve medo e fugiu. O homem que havia confrontado Acabe e os seus falsos profetas de Baal e Aserá, agora fugia temendo morrer pela mão de uma mulher. Não devemos esquecer que Elias era um homem semelhante a nós e sujeito aos mesmos sentimentos. Os gigantes também possuem seus momentos de fraqueza. Não há dúvidas que aqui os sentimentos falaram mais alto do que a fé. Tópico de número 3: as consequências dos conflitos. Subtópico 1: fuga e isolamento. O texto sagrado destaca a fuga do profeta Elias. O homem de Deus, que havia enfrentado situações tão adversas, agora se vê impotente diante das ameaças de uma rainha pagã. Ele se viu sem escapatória diante dessa nova situação e temeu por sua vida. Humanamente falando, era ficar e morrer. Devemos observar que o Senhor não recriminou Elias por isso. Nós também não devemos fazê-lo. Por outro lado, Elias não apenas fugiu, ele também se isolou. E ele se foi ao deserto. Essa é a marca de uma pessoa deprimida. Ela busca o isolamento. Somos seres sociais e, como tais, não podemos viver no isolamento. Subtópico número 2: autopiedade e desejo de morrer. Vemos ainda as marcas do comportamento depressivo do profeta na sua atitude de autopiedade. Um termo sinônimo para autocomiseração, cunhado pelos psicólogos. Atitude de autopiedade, autocomiseração. Elias achava que somente ele ficara como um servo fiel do Senhor. Eu fiquei só. Ele achava ainda que todos haviam apostatado ou abandonado a fé. Não havia mais fiéis, somente ele. Como o texto deixa claro, isso era ver a realidade de forma distorcida. Deus possuía ainda seus 7.000. Mas Elias foi mais além. Ele agora queria morrer e pediu em seu ânimo a morte. Abre aspas e fecha aspas. Os psicólogos observam que este é o sintoma de uma pessoa com depressão profunda. Ela perde o encanto pela vida. Elias, portanto, precisava urgentemente da ajuda do Senhor. Tópico de número 4: o socorro divino. Subtópico número 1: provisão física. O socorro do Senhor chegou até o profeta na forma de provisão física e material, e deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que, então, um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Os psicólogos veem aqui um dos sintomas da depressão de Elias: a inapetência ou alteração dos hábitos alimentares. Nesse estado, a pessoa pode não querer comer, como também pode
possuía um apetite exagerado. Em ambos os casos é necessário o auxílio de terceiros. No caso do profeta, o anjo do Senhor é quem o auxilia, providenciando-lhe alimento. Ele precisava alimentar-se e Deus fez com que isso fosse providenciado. Abre aspas. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. Fecha aspas. Subtópico de número 2. Provisão espiritual. Elias alimentou-se de pão e água, elementos de natureza material. Todavia, a forma e o instrumento usado por Deus para fazê-lo chegar até o profeta eram de natureza espiritual. Como já vimos, o texto sagrado diz que um anjo do Senhor foi quem providenciou aqueles víveres para o profeta. Mas não foi apenas um anjo que prestou auxílio ao profeta. O próprio Deus, a quem Elias servia, o conduziu durante todo o tempo. A própria ida de Elias ao monte Horebe fez parte dessa terapia. Ali, Elias seria revitalizado não apenas na sua vida espiritual, mas também na sua vida emocional. Chegamos à conclusão. Acabamos de observar que os homens de Deus também têm conflitos. Padecem também dos males comuns a todos os mortais. Todavia, é perceptível que o servo de Deus conta com uma forma de auxílio diferenciado. Ele não está sozinho neste mundo. Por isso, não depende apenas dos recursos humanos que são tão limitados. O Senhor faz-se presente nas horas conflituosas da vida e presta-nos o seu auxílio. Lemos nos Salmos: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46, verso 1. Estaremos, irmãos, concluindo a leitura. Que bênção demais um conteúdo para este canal, irmãos. Esse canal que com certeza é uma fonte de bênçãos para as nossas vidas. Como homem, Elias possuía sentimentos, não somente se alegrava, mas também se entristecia. Vendo aqui um destaque nesta lição é que no corpo, no conteúdo do comentário tem lá as questões e aqui no finalzinho tem a resposta, segundo a própria lição. 2 diz, decepção e medo. 3, autopiedade e desejo de morrer. 4, provendo recursos materiais e espirituais. E 5, ele não está sozinho neste mundo. A paz do Senhor. Continuo convidando, como sempre, se inscreva no canal, confirma o teu like, compartilha, comenta, e assim, desta forma, nós glorificamos o nome de Jesus e contribuímos para o reino do nosso amado Senhor. A paz do Senhor e até um próximo vídeo, se Deus quiser.